Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão sublime, Pai, aqui na face da terra, em que podemos, Pai, ao adentrar da noite, estarmos aqui, Pai, como parte da Tua Igreja, reunidos para aprender de Ti. E te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Fale, Pai, ao coração de cada ouvinte, Pai. Aqueles que aqui estão, aqueles que futuramente irão ouvir a Tua Palavra através dos meios de comunicação, se assim o Senhor permitir, Pai. E que tudo seja, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus amados, nós vamos meditar um pouco aqui hoje com o tema é Até quando, Senhor? Como começa o salmo ali, né? Até quando, Senhor? E o salmista vem falando ali, questionando o Senhor, né? Até quando os meus inimigos vão prevalecer contra mim? E eu faço uma pergunta aqui para cada irmão, para cada irmã. Vocês já não fizeram essa pergunta? Se tem alguém aqui que nunca fez essa pergunta para o Senhor, levante a mão, vamos ver. Porque eu creio que todos em algum determinado momento da vida já fez essa pergunta para o Senhor, né? Poxa vida, Senhor, até quando que isso vai continuar acontecendo comigo? Aqueles mais novos, tem uns mais novos aí, às vezes está tendo notas ruins no colégio, né? E, poxa vida, Senhor, até quando que eu vou continuar assim? E veja muitas vezes o ímpio prevalecendo, né? Ainda a gente questiona até o Senhor, né? Até quando, Senhor? Mas não é diferente, porque o salmista também faz assim, né? Até quando, Senhor, o ímpio vai continuar prevalecendo sobre os justos? Olha, Senhor, é o Teu nome que está sendo blasfemado, né? É assim que nós dizemos. Os mais jovens um pouquinho também, né? Às vezes está indo meio mal, já na faculdade, no trabalho. Os mais velhos um pouco, já os mais vividos de idade, né? Velho não, né, vô? Então, quantas vezes já não encontrou assim num momento de adversidade que fez essa pergunta para o Senhor, questionou o Senhor, né? Até quando, Senhor? Poxa vida, né? A gente até se faz de vítima muitas vezes, né? Eu não saio da igreja, eu não perco um culto. E o vizinho ali, ou fulano, ele não vai nem na igreja. E parece que tudo dá certo com ele, e comigo não. Então, mas o salmista também, né? O salmista Davi. Ele se viu nesse momento e questionou o Senhor. O ímpio lá prosperando e ele nada, né? Ele questionou o Senhor até que o Senhor teve aquele particular, quando ele mostrou o fim do ímpio para ele, né? E ele falou o quê? Ah não, Senhor, então tá bom aqui, né? Deixa eu ficar aqui com a minha vidinha mesmo, né? Aqui, meus amados, também, ó, nesse próprio texto aqui de Salmos 13, vem a resposta lá no versículo 5, ó. Então ele questionando e falando para o Senhor, né? Que o ímpio estava prevalecendo, tudo. Quando chega lá no versículo 5, ele fala o quê? No tocante a mim, ó, o que eu vou fazer? Confio na tua graça. Então o que eu quero que os irmãos tirem de lição até aqui? Que não importa aonde cada um de vocês estiverem, não importa aonde cada um de nós, que eu vou me incluir também, estivermos, não importa o que estiver acontecendo conosco, com a nossa pessoa, ou com aqueles que estiverem ao nosso derredor. O importante é o quê? Que nós venhamos a confiar totalmente no quê? Na graça do Senhor, né? Que nós possamos, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, das adversidades, que nós possamos falar, confia em Ti, Senhor, né? Na Tua graça.
O apóstolo Paulo, lá na frente, até fala o quê? A tua graça me basta, né? Por quê? Fala, quando eu estou fraco é que sou forte. Então, quando estamos fracos é que o Senhor nos torna fortes, né? Em outras palavras, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Um pouco assim, é na fraqueza humana, né? Que Deus vai tratando e vai agindo em nós através do quê? Da nossa fraqueza, dos nossos problemas, das nossas adversidades. Muito bem? Outro texto, meus amados, se alguém quiser abrir para a gente acompanhar ali, está aqui em Salmo mesmo, Salmo 74:10, no mesmo sentido, na mesma direção. Salmo 74:10. Assim está escrito na palavra do Senhor, ó. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Olha aí, viu? O meu inimigo, o Senhor, está nos afrontando, né? Está afrontando o quê? É o teu nome, né? Então não é sobre mim não que ele está levando vantagem, é sobre o Senhor. É o seu nome que está sendo envergonhado, Senhor. É teu povo que está sofrendo. E daí? Eu creio que os amados vão sair daqui com essa convicção no coração de que nós não estamos vivendo tempos diferentes, não. São os mesmos tempos desses dias que estavam acontecendo essas adversidades na vida desses irmãos, hoje está acontecendo. Nós estamos vivendo isso de novo. E foi escrito há quanto tempo isso? Mais uma lição para nós tirarmos aqui é para nós não desistirmos, né? Mas para nós termos ânimo, termos coragem. Por quê? Porque o Senhor é conosco. E não importa, digo mais uma vez aqui, qual a adversidade, qual a situação que o irmão, que a irmã esteja passando. Que ele possa clamar ao Senhor, esperar no Senhor e confiar no Senhor, na graça do Senhor, né? É o que a palavra nos ensina e é o que nós precisamos aprender, a viver inteiramente dependendo do Senhor, na graça dEle. Agora, meus amados, vamos abrir lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, lá no final da Bíblia. Tem uma outra perguntinha dessa aqui, até quando, que eu parei um pouco mais nessa aqui para nós, porque em toda a Bíblia, se a gente for decorrer, estudar a Bíblia desde Gênesis, a gente vê muitas vezes essa pergunta aí, né? Até quando, Senhor? Apocalipse capítulo 6. Então vamos ler do 9 até o 11. Mas antes quero comentar uma coisa aqui, antes de começar a ler. Que nem estava falando, a gente encontra muitas vezes essa perguntinha aí, até quando, Senhor? Né? Nós mesmos, às vezes o cônjuge para a esposa para o cônjuge, a mãe para o filho para a mãe, o pai para o filho para o pai, ou vice-versa, né? Um companheiro de serviço. Quantas vezes nós já não fizemos essa pergunta, talvez para essa pessoa, né? Até quando você vai continuar assim com essa tua chatice, né? Ou ele pra gente é a mesma coisa, né? É mais fácil a gente ficar reclamando do outro, né? Mas quando eles também perguntam para nós, né? Poxa, até quando você vai continuar com essas suas manias, esses seus costumes aí? Na Bíblia também tem essas perguntas. E nós questionamos Deus, mas quando Deus pergunta para nós também, que tem muito, né? O Senhor perguntando para nós, ô Valdir, ô Zé, ô João, Maria, né? Até quando você vai continuar vivendo segundo os seus maus pensamentos? Até quando você vai continuar vivendo segundo os seus maus caminhos? E daí? O que nós respondemos para o Senhor? É assim, para a gente parar, clamar ao Senhor e buscar resposta, consolo, conforto no Senhor, né? Então aqui Apocalipse 6, do 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor, ó. Após a abertura do quinto selo, né? Quando ele abriu o quinto selo, ó, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, olha só o que eles disseram, né? Eles disseram, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, né? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram
que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, esse aqui foi um dos privilégios que o nosso irmão João viu, né? Ele viu e ouviu ali coisas que são inefáveis aos olhos humanos. Isso aqui que ele estava clamando eram os mortos, aqueles que já morreram, que já dormiram, que já descansaram em Cristo, como queiram, né? E eles clamaram ao Senhor. Senhor, vendo toda aquela injustiça contra o povo de Deus, ele fez a mesma pergunta, ó, até quando, ó Senhor, soberano Senhor, né? Santo e verdadeiro. Então não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas o Senhor respondeu o quê? Não, calma, né? Espera mais um pouco de tempo. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vou usar aqui em outras palavras. Espere mais um pouco, né? Eu vou vingar tudo isso que estão fazendo com o meu povo, com a minha igreja. Agora espere um pouco, tem mais alguns irmãos que falta se juntar aqui a vocês. Falta o Valdir, falta quem? Falta o Eduardo, né? Falta o Gilmar, falta a Maria. Ainda bem que o Senhor se lembrou de nós, né? E nós estamos aqui vivendo, por enquanto aqui ainda não partimos para estar junto deles, né? Para se concretizar esse momento. Embora nós sabemos que pela fé nós já estamos lá. Mas meus irmãos, o que me chamou a atenção aqui foi esse negócio, essa parte que dá esse versinho aqui, vestes branca, que foi dado a eles uma vestidura branca. E eu quero abrir um parênteses aqui, para nós vermos um pouco sobre essa vestimenta branca aqui. O que quer dizer? Sábado retrasado nós tivemos a oportunidade de compartilhar com os jovens esse estudo. Tinha pouquinha gente. É bom, né? Porque a grande maioria não ouviram. Nós estávamos num bem reduzido. Mas vieram aqueles que o Senhor permitiu e já sabia que ia estar aqui naquele sábado retrasado, não ontem. Então, vestes brancas, meus amados. Acompanhe comigo aqui, ó. Apocalipse mesmo, volta um pouquinho aí. Apocalipse 3. Quem são e o que é essas vestiduras brancas aí? Apocalipse 3, o verso 4 e o 5. Diz aí o que, ó? Acompanha comigo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Então quem são aqueles de branco lá? E qual que vai ser a nossa vestimenta também? Ao vencedor, ao maduro, ao perfeito. Será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu li o 5, o 4 eu não li, né? O 4 diz assim, ó. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, quem são aquelas pessoas que estavam lá, de vestimentas brancas? São aquelas pessoas que estavam em Sardes e que não se contaminaram. Agora, e nós, meus irmãos, como é que nós estamos? Será que nós estamos contaminando ou estamos também nos privando de nos contaminarmos, de sermos achados por dignos, né? De também poder estar vestido de branco junto com o Senhor e andar com Ele, ó, como eles estavam, ó. Andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Então tem muito a ver também essas vestes brancas aqui com o quê? Com o nosso viver diário com o Senhor. E daí? Eu até pergunto para cada um, aproveita um momento, como é que está as nossas vestes, as nossas vestimentas? Né? Vamos andar um pouquinho mais, vai ser aqui mesmo em Apocalipse, quer ver? Ó? Vamos adiantar agora lá para o 7. Apocalipse 7, do 9 em diante. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Como é que eles estavam? Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence o quê? A salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então quem mais são aquelas pessoas que estavam lá de vestes brancas? São aqueles que vieram de grande tribulação, são aqueles que tiveram as suas vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. De novo pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte: você crê que você já teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Se sim, amém. Se não, clame ao Senhor, né? Porque o que diz lá em Isaías 1,18? Alguém lembra o que diz lá? Diz assim, ó. Eu vou dizer aí, vocês acompanham, vai estar escrito a mesma coisa. Isaías 1,18 fala assim, ó: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como? Brancos como a lã. Então, meus amados, o sacrifício perfeito de Cristo lá na cruz foi para quê? Segundo a Bíblia fala que o sangue dele nos purificou de quantos pecados? De todo pecado. O nosso pecado, por mais vermelho que ele seja, que ele fosse, o sangue do Cordeiro tornou ele como? Mais branco do que a lã, mais branco do que a neve. É Deus que está dizendo. Então, o que eu posso fazer? É crer nessa palavra. E se eu ainda não estou crendo conforme diz a palavra, é clamar ao Senhor. Mas, Senhor, até quando eu vou continuar nessa vida sem crer? Então me ensine a crer na Tua palavra. Acabamos de ler aqui que o Senhor diz que o sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz do Calvário, Ele me purifica de todo o pecado, Ele torna o meu pecado mais alvo do que a branca lã. Ele ainda fala mais, ele fala que não há lavandeira que faça isso com a vestimenta. Né? Aqui não tem nenhuma lavandeira aqui, né? Tem? Não, não tem. Mas fala que não há lavandeira, não há produto químico que consiga fazer isso. Somente o quê? Somente o sangue do Cordeiro. Amém por isso, né? E aleluias por isso também. No tocante a isso, meus irmãos, aqui sobre as vestimentas brancas, eu quero citar aqui umas palavras que não são minhas, tá? São do irmão Luiz Fonte, que tem a ver com o nosso andar diante do Pai. Ó. Ele diz assim, ó: vestiduras brancas, revela o quê? Revela Cristo como nossa justiça. Olha só, revela Cristo como a nossa justiça. Na experiência, fala na conduta aprovada diante de Deus. Viu? Cristo como nossa justiça e a nossa conduta aprovada diante de Deus. Vamos continuar aqui, o que o irmão diz. Ó, são poucas as pessoas que, vamos prestando atenção, tá? São poucas as pessoas que querem viver santidade nesse mundo corrompido. Será que ele falou a verdade ou a mentira? São poucas as pessoas que querem viver santidade nesse mundo corrompido. São poucas as pessoas que querem pagar o preço para viverem a dignidade da vocação celestial. São ou não são? Vamos pensando, né?
São poucas as pessoas que anelam viver uma vida responsável diante de Deus. São poucas as pessoas que não entregam as suas mentes às imundícias dessa geração. São poucas as pessoas que não se deixam levar pelos costumes e a cultura desta geração. Então são palavras para a gente parar, meditar e ver se não é a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Quem é que quer ter uma vida comprometida com o Senhor? Quem é que busca, que anela uma vida de santidade diante do Senhor? Fecha o parênteses, até que nós abrimos sobre vestes brancas. Vamos abrir agora aqui no livro de Abacuque. Vamos voltar lá, o finalzinho, quase do Velho Testamento. Abacuque. Quem aqui já leu esse livro de Abacuque aqui? Vamos ver. Levante a mão aí, por favor. Ali uma já leu. Sua irmã, lá, pouquinha gente, né? Então depois vocês leiam em casa, aqueles que quiserem saber a história completa. Só 3 capítulos, né? Pouquinho. Não é nem para falar que é muito para a gente ler, né? Então, para a gente não ler, né? Aqui no capítulo 1 de Abacuque, Abacuque também estava vivendo esse momento em que o povo não queria saber do Senhor. Todo mundo já achou? Vamos acompanhar aí então. 1:1. Eu vou ler só o começo aqui, tá? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Olha Abacuque, presta atenção, né? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Então o profeta já começa clamando ao Senhor, né? E perguntando para ele, até quando, Senhor? Eu vou clamar a ti, ao Senhor, e o Senhor não vai me escutar? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Não há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora, olha aí, há quanto tempo foi escrito aqui Abacuque? Eles estão vivendo essa época. Será que nós estamos vivendo numa época diferente? A corrupção está aí reinando. Tanta maldade sem punição. E garanto que quantas vezes nós já não fizemos essa pergunta para o Senhor, né? Até quando, Senhor? Vai continuar assim? Só que Deus tem a resposta para tudo, né? Embora Abacuque fez a pergunta, é que muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir a resposta do Senhor. Abacuque também não estava, né? Depois ele continua falando aqui nesse versículo 1, é Abacuque perguntando para o Senhor. E no versículo 2, como é que começa lá? Tem um subtítulozinho em cima, né? Está escrito assim, a resposta do Senhor. Então no 1, Abacuque clamando, perguntando para o Senhor. Daí vem a resposta do Senhor lá no 2, né? Aí nós temos que ler todo esse daí, por isso que eu falei para vocês verem a história certinha, né? Todo esse contexto aí. Mas vamos, o que eu anotei aqui para mim repartir com os amados. Quer ver? Vamos pular lá para o 3 daí. Capítulo 3, versículo 2. Depois de Abacuque ouvir tudinho, aquilo que o Senhor respondeu para ele, a respeito da pergunta que ele fez, chega lá no 2, ele diz o seguinte, ó. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto como? Alarmado, temi, um dos significados dessa palavra. Eu ouvi as tuas respostas, Senhor, e estou temendo, estou com medo, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, porque o Senhor permitiu que viesse outro povo ali, contra o povo do Senhor, né? Então ele ficou assim, Abacuque ficou numa situação desesperadora. Mas daí, meus irmãos, no final, o que ele diz? Vamos pular aqui para ganhar tempo. Lá no finalzinho, um versículo que a gente conhece bem, é lá do 18 em diante. Depois de ele ouvir toda aquela resposta do Senhor, ele ficou ali estarrecido, temendo, mas ele terminou dizendo o quê? Todavia, eu me alegro no Senhor. Resulta onde?
Aonde que Abacuque ia se exultar? No Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés com os pés da corça. Eu estou lendo errado, eu estou lendo Sofonias. Oi? Tá certo, isso mesmo. Como a das corças, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Só que eu queria ler, na verdade, um pouquinho antes, no 16, por isso que eu vi que não era o texto que eu estava querendo ler. Lá no 16, como é que ele fala? Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, ainda sua voz tremeram, os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Então vai ter o dia da vingança do Senhor. Contra quem? Contra aqueles que maltratam o povo dele. Isso é bem claro na Bíblia também, né? E daí ele vem no versículo 17, que é o bem conhecido nosso, né? Ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. De novo fala, meu irmão, não importa a circunstância, não importa o momento que cada um de nós estiver passando aqui nesse mundo, nós devemos o quê? De nos alegrar sempre no Senhor. E o fim é seguro, o fim é certo, meus amados. Então, embora no mundo nós vamos ter tribulações, aflições, adversidade. Este dia o irmão trouxe a palavra aí para os jovens sobre o desânimo. E isso tem afetado a nós. A gente vê aí o ímpio prosperando, o ímpio sempre levando a melhor, a maldade ficando impune, que às vezes a gente fica desanimado. Quem que não fica? Quem que nunca ficou desanimado aí? São circunstâncias assim que às vezes nos levam ao extremo. Mas mesmo assim, precisamos do quê? De ter bom ânimo, né? Ter coragem, ter motivação. Para quê? Para seguirmos em frente, para seguirmos adiante. Porque sabendo que aquele que prometeu é poderoso e fiel para cumprir para com a palavra dele. E pode crer numa coisa, meu irmão. Se você tem convicção que o Senhor já te levou a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo, Ele começou a boa obra na tua vida, E Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Hoje está ruim? Está ruim. Vai ficar pior? Vai ficar pior. Não adianta nada, não, vamos orar aqui para que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje. Não vai ser, meu irmão. A palavra de Deus deixa bem claro para nós que o quê? Quanto mais se aproximar o dia da volta do Senhor, pior vai ficar. Não é para se desesperar, para ficar com medo, não. Para falar que é para nós nos alegrarmos, Porque o dia da nossa redenção está próximo. Se viver aqui nesse mundo cheio de problemas, cheio de adversidade, é tão bom, não é? É ou não é? É bom. Imagina agora viver num outro mundo, num outro lugar, em que não vai ter mais dor, não vai ter morte, não vai ter nem trevas, vai ser só claridade. Por quê? Porque as trevas não têm vez na presença da luz. E nós vamos estar frente a frente com a luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso já é motivo para o nosso coração estar saltitando dentro do nosso peito, Então, e por que a gente não está assim, então? Vivendo e apressando o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que nós estamos vivendo só aqui para essa vida, para esse mundo, Jesus está voltando. Eu sei, meu irmão, A gente sabe. Quanto dia a gente está ouvindo falar isso, mas parece que, sei lá. A gente só sabe, mas parece que não quer que ele volte, não é isso? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, Não é começar em mim, Eu estou no pacote, tá? Não é só para vocês, não. Vamos mandar um pouquinho mais. Vamos voltar lá para Salmos, tá? Salmos 13:5. Salmos 13:5 diz assim a palavra do Senhor.
mas eu confio em quem? Na tua benignidade. Na tua salvação, o meu coração se alegrará. Então, só a salvação dele, o salmista está falando, né? Eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, o meu coração se alegrará. Eu pergunto, de novo, a gente tem que perguntar para nós, assim, né? Está lendo a Bíblia e trazendo para nós, questionando o Senhor. O meu coração está alegre pelo motivo de eu já ser salvo, pelo Senhor ter me salvado em Cristo. Só isso já é um motivo de nosso coração estar alegre o tempo todo. Como nós precisamos ainda, né, sermos tratados, sermos trabalhados pelo Senhor. Estamos bem longe de vivermos assim como esses cristãos autênticos, como tem que ser, né? O nosso coração está alegre em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Qualquer coisinha, menor que seja, a gente já está reclamando, murmurando. Para não dizer outras coisas, né? É ou não é? Vamos lá para Romanos agora. Romanos 12. Romanos capítulo 12, do 17 em diante. Olha como é que tem que ser o nosso proceder aí, meus irmãos. É isso que o Senhor quer que nós façamos, né? Nós lemos lá em Abacuque, que Abacuque, diante de toda aquela maldade, ficando impune, as pessoas blasfemando contra o nome do Senhor, e eles prosperando, clamando ao Senhor porque o Senhor viesse vingar. Olha o tratamento, a maneira que nós temos que agir. Ó. Romanos 12, 17 diz assim, ó: não torneis a ninguém mal por mal. Se alguém fizer mal para nós, não é para nós pagar ele com mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, não é isso? Esforçai-vos, ó, por fazer o bem perante todos os homens. Então, perante todas as pessoas é para mim me esforçar para fazer o bem. Não tornar, não pagar mal com mal. O que mais? 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com quantos? Com todos os homens, com todas as pessoas, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, o que é para me fazer? Dá de comer para ele. Se meu inimigo tiver sede, o que é para me fazer? Dá de beber para ele. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele termina dizendo no 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Agora eu faço uma pergunta para cada um dos irmãos e das irmãs aí. É esse o proceder do irmão? É esse o proceder da irmã? Se sim, amém. Louvado seja o Senhor. Agora, se não for, que Deus tenha misericórdia, né? Que a gente é danado para fazer o bem para quem? Só para quem faz o bem para a gente, não é isso? Isso é normal. Os ímpios fazem a mesma coisa. Fazem ou não fazem? Fazem até assim de uma maneira de causar inveja para nós às vezes. Ou a maioria das vezes, né? Falo isso para vergonha nossa. Eles se ajuntam, qualquer coisa aí, faz os mutirão deles, que as coisas ajudam uns aos outros assim, de uma maneira de causar inveja para nós, né? Eles fazem para aqueles que é bom, eles ajudam, e aqueles que é mal também já desejam mal, né? Manda o cara aí plantar coquinho para longe. Mas não é esse o nosso proceder. Ah, mas eu não consigo, irmão. Eu também não. Mas o Senhor consegue. Se você é filho de Deus, se o Senhor já te levou a crer na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, agora aquele que pode todas as coisas, aquele que consegue todas as coisas, está em mim, está em você. Ele habita em você daí. Ele habita em toda pessoa que creu na sua inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. E a Bíblia fala para nós o quê? Que aquele que está em nós agora é maior do que aquele que está no mundo.
Só aí nós já devíamos de novo, né? Ficar pulando de alegria, mesmo que o mundo esteja desabando sobre a nossa cabeça, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Se nunca parar para pensar nisso, pense, depois que eu chegar em casa, vocês vão ver. Eu creio que vocês vão perder até o sono, né? Tanto alegria. Vai ser tanta alegria ali que o sono vai demorar para vir um pouco até, né? Tamanha alegria, você ter essa convicção, que não importa o que estiver acontecendo, o Senhor é com você, o Senhor é comigo. Então isso deve alegrar o nosso coração mesmo, né? E em toda e em qualquer situação. Porque quando tudo está bem na minha casa, na minha vida, não é fácil eu dar graças a Deus? É fácil eu dar pulo de alegria? Nossa, estou indo bem, os mais jovens estão indo bem na escola, tirou uma nota boa lá na prova da faculdade. Nossa, que alegria, né? Agora quando tira uma nota baixa e pega lá uma DP, e daí? Vai ficar praguejando contra o Senhor? Não, meus irmãos. Em tudo dai graça, né? Olha o grau de maturidade que o apóstolo Paulo, né, o irmão Paulo tinha, né? Aprendi em toda e qualquer situação estar contente, né? Você fala, em tudo dai graça. Isso mostra para nós o quê? O quanto que nós somos imaturos, né? O quanto que nós carecemos e necessitamos que o Senhor trabalhe em nós, né? Por quê? Porque senão que diferença faz do ímpio? Não tem. O ímpio, quando tudo dá bem, nossa, ele faz festa. Aí depois, se sai mal, ele faz festa também para esquecer um pouco, né? Então, tudo é motivo de festa. E para nós? Vamos nos alegrar. O povo do Senhor é um povo alegre. Não pela circunstância, mas por quê? Porque o Senhor das circunstâncias está em nós, habita em nós, né? Então esse tem que ser o nosso procedimento. Então vencer o mal com o bem e não nos deixarmos de sermos vencidos do mal, né? Isaías 6:11. Enquanto os amados acham aí, só vou relembrar aqui. Abacuque clamou ao Senhor, fez aquela pergunta: até quando, Senhor, né? O mal vai ficar aí sem impunidade, vai ficar prevalecendo aí, o injusto prevalecendo sobre o justo. E aqui em Isaías também, meus amados, Isaías também viveu outro tempo assim de turbulências, né? E grandes turbulências. Quem não conhece a história de Isaías é só ler o livro aí de Isaías, né? Que vai ver o que esse irmão sofreu. E aqui quando chega aqui no verso 11, ó, ele diz o seguinte: então disse eu, até quando, Senhor? Olha a pergunta que Isaías fez para o Senhor, né? Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Por que essa pergunta? Porque Isaías foi declamado como profeta, né? O Senhor mandou ele pregar lá para aquele povo. E o povo como é que estava na época? Rebelde. O povo não quis saber de ouvir a palavra do Senhor. É diferente de hoje? Isaías pegou e falou para o Senhor: Senhor, mas até quando que eu vou pregar se as pessoas não querem ouvir? E o que o Senhor falou para ele? Vem essa resposta aqui, no verso 11, né? Então disse: ó, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu para ele: ó, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Mas vamos trazer para nós. O que o Senhor mandou nós fazermos? Alguém lembra aí? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o Senhor mandou eu ir e pregar o Evangelho, né? Então essa é a missão que o Senhor deu para nós. Nós fomos filhos obedientes, nós vamos pregar. Daí eu venho lá, me põe aqui no lugar de Isaías, né? Até quando, Senhor? Até quando é para mim ficar pregando o Evangelho? O Evangelho, antes de tudo, é uma pessoa, Jesus Cristo. Em segundo lugar, a obra que Ele fez lá no Calvário. Sacrifício único, perfeito, bendito, no qual, em um único ato, no corpo do Senhor Jesus lá na cruz, Deus estava reconciliando com Ele próprio o quê? Todos nós. A humanidade toda, Deus reconciliou em Cristo, num único ato, de uma só vez. É o que está escrito. Então isso é Evangelho. Isso é o que dá salvação para as pessoas, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então, mas até quando, Senhor, eu vou ficar pregando o Evangelho? Vou ficar pregando essa palavra que dá salvação para as pessoas se as pessoas não querem? Isso não deixa a gente meio desanimado às vezes? Deixa. Quando você prega para uma pessoa que ela não está nem aí, que você vai ver, vai sentir isso, né? E você pega e, poxa, Senhor, mas até quando, Senhor? E o Senhor fala para nós, não, continua. Até, ele dá essa mesma resposta que ele deu para Isaías aí, né? Até que sejam desoladas as cidades, que fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Então o fim vem, meus irmãos. O fim vai vir sobre os 4 cantos da terra, sobre todos os moradores da terra. Ah, irmão, eu sei que vai, nós já, quanto tempo eu já estou ouvindo isso, já li na Bíblia. De novo eu falo, mas parece que nós estamos vivendo como se não fosse acabar nunca, né? Como se o Senhor não fosse voltar nunca. Vai vir. E agora nós temos que aproveitar o tempo e pregar para as pessoas. Clamar para que o Senhor revele essa palavra no coração delas. É por quê? Porque o dia do Senhor, dele vingar esses que maltratam o povo dele, que não tem nem aí, que blasfemam até contra o nome dele, está chegando. Está perto. Isso gera motivo também para nós estarmos alegres, né? Mas não, nós estamos ali, opa, deixa eu cuidar do meu trabalho primeiro, né? Tem uma causa ali para me ganhar, tem as coisas ali, tem lavoura para me colher, põe um dinheirinho no banco ali. E daí? Nós temos nossos afazeres. Nós estamos vivendo só para isso. Como se o Senhor voltasse amanhã, que nós íamos levar tudo para a gente, né? É isso. Ou estou falando bobeira aqui? Esse é o nosso pensar. Nós vivemos para a nossa família, vivemos para o nosso trabalho, para os nossos lazeres. O Senhor fica para depois, né? Para que der tempo, eu vou lá na igreja. Deus mais jovem fica assim, Senhor, mas e o jovem? Não. A palavra fala que é para o jovem aproveitar a vida, a juventude dele, sendo exemplo em tudo. Podemos, né? É o temor ao Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor. A palavra até fala assim para nós que se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, darmos prioridade ao Senhor, priorizarmos Ele, nós vamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Tem muitos exemplos na Bíblia, aqueles 3 jovens lá, que foram exaltados ali sobre todos aqueles outros ali. Daniel, né? Ajuda a lembrar aí. Mesaque, Sadraque e Abednego. Os 4. Quantos estudos nós já não vimos sobre isso, meus amados? A gente vê assim, parece que na hora assim você te contagia, né? Mas depois parece que a gente esquece tudo, né? Não nos conformeis com esse mundo, mas nós estamos tomando a forma do mundo. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho assistido umas pregação do Antônio Júnior, pastor Antônio Júnior. Trabalha muito sobre o fim e sobre o que está acontecendo hoje, a atualidade, né? Esse negócio da internet, agora está indo para 6G, que está indo agora? Ou para 5? Então é tudo com uma velocidade assim, né? E tudo é palavra de Deus se cumprindo. É que as coisas estão acontecendo diante de nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós estamos focados nos nossos afazeres, naquilo que é nosso. Nós estamos voltados para o nosso umbigo, não é isso? As coisas do Senhor, a hora que der tempo eu vou. Isso não é priorizar o Senhor, né? Então, de novo digo, como nós carecemos e precisamos ser tratados pelo Senhor. Agora, também o que nos deixa alegre, irmão, deve dar conforto para nós é o quê? Que o Senhor pede para nós andarmos como? Na medida em que nós já fomos alcançados por Ele, né? Não é para nós largar tudo aí não, isso aí não, né? Andarmos de acordo com aquilo que nós já fomos alcançados pelo Senhor. Aquilo que o Senhor já revelou no meu coração, eu vou andar segundo aquilo. É isso. Simples, né? E nós vamos vendo que quanto mais nós vamos nos envolvendo com Ele, mais Cristo vai sendo formado em nós. E mais Ele vai nos fazendo morrer para as coisas dessa vida, desse mundo, até que cheguemos aí, essa estatura aí de varões perfeitos, né? A estatura de Cristo. Evangelho é simplicidade.
É nós que ficamos complicando as coisas. Nós queremos fazer para agradar a Deus. Deus falou, não, meu irmão, né? Espera aí, sossegai, né? Sossega aí. Espera no Senhor. Deus é um Deus que trabalha para quem? Para aqueles que esperam no Senhor. Então confia no Senhor e espera no Senhor. Mas não, nós já pegamos, já saímos fazendo, né? Temos condições? Senhor, abençoa aí, vou fazer isso aqui. Muitas vezes nós quebramos a cara por causa disso. Então, põe para o Senhor. Espera no Senhor. Senhor, eu quero uma resposta do Senhor. Isso vem do Senhor, vem de Ti ou não? Mas nós não conseguimos fazer isso, né? Por quê? É muito o nosso ego, o nosso eu ainda em ação. Não é isso? Então, até quando, Senhor? Até o fim. Ainda bem que é isso que o Senhor mandou nós pregar, né? O Evangelho. A toda criatura. Então, aonde nós estivermos, o Senhor colocou alguém diante de nós, dê oportunidade, prega o Evangelho. Né? Se a pessoa já sabia, se ela já creu também, amém. Agora, se não, pode ser uma oportunidade única, né? Naquela pessoa ouvir, qual que é o único meio pelo qual Deus a reconcilia com Ele, e a gente ter isso conosco e não falar para ela, né? Ficar guardada ali. E daí? Não, mas eu falo, a pessoa não liga. Opa, pelo menos lavei a minha mão, né? Com aquela pessoa. O Senhor não vai requerer o sangue daquela pessoa de mim. Depois no dia, ele não vai ter como falar, eu nunca ouvi isso. Não. Mas aquele dia lá naquela pedalada lá, o Gilmar não falou para você? Lá no trabalho dela, o Valdir não falou para você? Lá no lazer, lá o fulano não te falou isso? Né? Vamos de novo lá para Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse capítulo 11. 11 e 18. Diz assim, ó. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para o quê? Destruíres os que destroem a terra. Vocês viram por que não é para nós vingar o mal com o mal? Se o nosso adversário, o nosso inimigo tiver fome, é para nós dar de comer, tiver sede, é para nós dar de beber para ele, é para nós vencer o mal fazendo bem, porque, como nós lemos lá em Romano, a vingança pertence ao Senhor, meus irmãos, né? E já está determinado um dia, ó, em que Ele vai. Só que o primeiro que deve alegrar o nosso coração também é o quê? Que Ele vai vir para quê? Para dar o galardão, né? As recompensas ali, ó, a cada um primeiro, ó. E tanto faz, ó, os profetas, os servos, os santos, aqueles que temem o nome dele, ou tanto os pequenos como os grandes, então não importa. Mas é um fulano lá, não, outro é um simplesinho. Você temeu o Senhor, vai ter a recompensa, o galardão. É Deus que está dizendo, é isso? Agora aqueles que não quiseram dar ouvido, vai ter o quê? Vai ter também o juízo de Deus contra eles, né? Ele fala ali, ó, e para destruíres os que destroem a terra. Só que o povo não está nem aí, né? Lá no passado. Vamos voltar bem lá no passado. Começou lá com Noé, né? Como é que estava o mundo? Estava bem corrompido, né? Pecado predominando, o mal sendo impune, até que Deus falou assim, eu vou acabar com tudo isso. Usou Noé, falou para Noé fazer a arca, Noé fez a arca conforme o Senhor foi instruindo ele. Chegou o dia determinado pelo Senhor. E Noé levou o quê? 120 anos fazendo a arca, né? Vai chover, quem não estiver dentro da arca vai morrer. O povo nem aí. Não estava dando crédito, zombando ainda de Deus, porque estava zombando do homem de Deus, estava zombando de Deus, né? Esse velho está gagá, está caduco. Até que começou a chover. Mas antes estava lá. Deus providenciou a salvação. Depois, meu amado, não foi diferente.
Voltou de novo, o povo foi aumentando, o que foi aumentando de novo? Pecado. É isso? Deus, mas os profetas do Senhor, eles profetizavam o quê? Que o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus, viria para tirar o pecado do mundo. Ele veio, cumpriu tudo aquilo que aqueles homens santos profetizaram a respeito dele, né? Outra vez, zombaram de novo do nosso Senhor. Aqueles momentos que antecederam a crucificação, se nós formos pegar os relatos ali nos evangelhos, né? O quanto que eles zombaram, que eles escarneceram do nosso Senhor ali na cruz. Ah, não, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz. Salva você mesmo, salva os outros. Né? Salvou os outros, não pode salvar você mesmo. Desce da cruz. E o povo fez a maior festa, os mundanos. O povo de Deus ficou triste, né? Cada um foi para um lado ali, chorando. Só que daí Jesus fez o que ele tinha de fazer, o sacrifício bendito, perfeito lá na cruz, né? Voltou para junto do Pai, mas ele falou o seguinte, falou assim que outra vez nós íamos ver ele. Aquelas pessoas da época que estavam ali, que estavam tristes naquele momento ali que antecederam a crucificação, né? Falou assim, ó, outra vez vocês vão me ver, e essa alegria que vai estar no coração de vocês, ninguém poderá tirar. Ainda bem que foi ele que disse, né? Nós vamos ler esse texto. Só que antes de nós lermos esse de João, nós vamos ler lá em Isaías. Nem precisa abrir Isaías para nós ganhar tempo, porque Isaías fala assim, Isaías 54:7 fala assim, eu vou ler para os amados. Por breve momento te deixei, né? Mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Olha só, falou lá atrás para Isaías, né? Mas concretizou aonde? Lá no Calvário, na cruz em Cristo. Agora vamos para o texto que eu falei de João 16:20. O 20 diz assim, ó. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui, nos momentos que estavam antecedendo a crucificação, não é isso? E o Senhor confortando o coração ali dos seus discípulos. Olha, vai acontecer, só a gente ler todo o contexto aí que vocês vão ver isso, né? Falando, olha, vai acontecer isso, mas o mundo vai ficar alegre, o mundo vai fazer festa, vocês vão ficar tristes, mas não se preocupem, né? A vossa tristeza se converterá em alegria. Ele faz uma alusão aqui à mulher quando está para dar a luz de parto, aqui no 21, né? Ele falou que a mulher quando está para dar a luz tem tristeza, por quê? A sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Aqui eu estou vendo algumas mães aqui, pessoas que já foram mães, né? Não sei, talvez sofreram. Se eu chamasse aqui na frente para perguntar quem teve mais de um filho, por exemplo, daí viria uma pessoa aqui. Ah, como é que foi a sua primeira gestação? Nossa, foi tranquilo, quero ter mais 10, né? Agora, de repente, você pergunta, como é que foi a sua primeira gestação? Ah, foi problemático. Não quer mais saber de filho, não, né? Só um e pronto. Então é difícil, vai de cada pessoa, né? Cada caso é um caso. Tem uns que não sofrem nada, depois já no segundo já tem complicações, sofrem umas dores terríveis, né? Então, mas e depois? Por maior que seja a dor que essa mulher sentir, eu creio que depois que ela está com o filhinho nos braços, o que acontece? Ela até esquece das dores que ela sentiu, né? Por quê? A alegria de estar ali com a criança nos braços é maior. E essa comparação que o Senhor Jesus estava fazendo aqui, né? Então, ele fala no 22, ó, assim também, ele explica, né? Assim também, ó, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui nós vamos ter o quê? Tristeza? Vamos ter tristeza. Vamos ter desilusões, decepções, não é para nós termos bom ânimo, né? Termos coragem, porque é por um breve tempo que Ele nos deixou. E agora que Ele veio, cumpriu tudo aquilo que aqueles homens santos lá do passado profetizaram a respeito dele. Ele foi para junto do Pai, mas Ele falou o quê? Que não nos deixaria órfãos, né?
Olha a vantagem que nós temos em relação àqueles irmãos lá do passado. O Senhor é conosco todo o tempo todo, né? Se realmente nós temos crido, conforme diz a Bíblia, na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, a Trindade está em nós. A Trindade habita em nós, né? Então nós nunca vamos estar só. Se o irmão estiver lá no meio do campo, lá correndo atrás de uma vaca, lá sozinho, ele não está só. Lembra disso, porque o Senhor é com ele. Se o irmão estiver na estrada, aí sozinho, atolado, o sistema de chuva atola muitos caminhoneiros aí, né? Lembra que você não está só não, meu irmão, né? O Senhor é contigo. Louve ao Senhor aí, em toda e qualquer circunstância. Temos que ter esse coração agradecido. Né? Isso é fruto do quê? Quando nós não vivemos esse agradecimento o tempo todo, desfrutamos dessa alegria, é fruto de um mau relacionamento meu para com o Senhor. E nós vamos ficar tristes. Vamos ser alegres conforme as circunstâncias. Está tudo bem, nós vamos estar alegres. As pessoas que não são filhos de Deus não é do mesmo jeito? Se nós estivermos agindo assim, que diferença faz? Né? Então, como nós carecemos e precisamos disso, né? De buscar mais, estarmos junto com o Senhor, né? Desfrutando desses momentos com Ele, né? Por quê? Nós vamos para o último texto. Nós vemos aqui, ó. 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Ah, meus irmãos, mas há quanto tempo eu ouço falar disso, né? Que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar não. E as pessoas começam a zombar de Deus ainda, né? Não caiamos nessa não. É porque lá com Noé, como já citamos Noé, foi a mesma coisa. Acabar o mundo. Nem chovia na época ainda, né? Agora, o Senhor falou, tudo isso está reservado para quê? Para ser destruído pelo fogo, né? Não vai ser mais água, mas vai ser fogo. Então, diz aí 2 Pedro 3:9, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, né? Ainda que alguns, ó, a tem por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Então tá aí, o Senhor vai voltar. O Senhor está voltando. Para quê? Para levar a sua igreja. Então, que eu e que cada um de vocês, nós possamos ser achados por dignos de permanecer de pé diante do Senhor, quando Ele voltar. Então, agora para isso, para que isso aconteça, precisamos do quê? De estarmos nos preocupando com a nossa maneira de vida diante do Senhor. É conservar as nossas vestiduras brancas, né? Não se contaminar mais, assim como aqueles poucos que restaram lá de Sardes, que não se contaminaram com esse mundo, porque tá difícil, vai ficar cada vez mais difícil, né? Nosso inimigo, ele é tão astuto que ele vem assim, de uma forma tão sutil, que quando a gente menos espera, ele já nos envolveu, né? Por isso que tem até uma advertência da palavra de Deus ali em Coríntios, né? Temo que assim como a serpente enganou a Eva, né? Lá no comecinho, que nós também sejamos enganados, né? Nos apartamos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não há outro meio mesmo pelo qual nós somos salvos. O sacrifício já foi feito, perfeito, bendito. Não cabe a nós o que agora? Cremos nisso. Nós somos atraídos no corpo do Senhor Jesus lá naquela cruz. Nós morremos com Ele, pela nossa morte com Ele foi morrer o quê? O pecado. O corpo do pecado foi desfeito, foi destruído, para quê? Para que nós não sirvamos ao pecado como escravo. Mas ao terceiro dia Deus ressuscita Jesus dos mortos, não é isso? E nos ressuscita juntamente com Ele. E se pela nossa morte, quando Ele tira a nossa vida velha, nossa vida de pecado, pela ressurreição com Cristo, Ele nos dá uma nova vida. A vida dele, uma vida santa, uma vida justa, uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma última frase aqui. Para o irmão, para a irmã, que é o seguinte: que vivamos o tempo que nos resta na carne, em santo procedimento e piedade,
esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. Amém? Vem, Senhor Jesus. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, por essa palavra. Pai, continue falando a nós, Pai, se revelando aos nossos corações, Pai. Nos dando, ó Pai, a verdadeira revelação da Tua palavra, Pai. Nos ensine a guardar a Tua palavra no nosso coração, Pai. Para que guardando nós venhamos a praticá-la e praticando não venhamos a pecar contra o Senhor, Pai. O Senhor nos ensine a carregar por toda parte o morrer de Jesus. Porque só assim a vida de Cristo irá se manifestar também através de cada um de nós, Pai. Enfim, Pai. Que o Senhor aviva-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito que está em nós, que habita em nós. A não ser que nós nos temos crido conforme está escrito na Tua palavra, Pai. O Senhor tenha misericórdia e trata com cada um, Pai. Oh, Pai, como nós carecemos disso, ó Pai. E que o Senhor nos ensine a viver, Pai. De tal maneira, Pai, que nós possamos alcançar corações sábios, Pai. O Senhor nos ensine, Pai, a viver, Pai, de uma tal maneira que nós possamos estar esperando e apressando, Pai, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso para a Tua glória e para Teu louvor, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos.